Por que que eu comecei a desconfiar que o meu filho precisava de ajuda? Bom, quando ele era bem pequenininho, eu comecei a perceber que tinha algumas questões que ele não estava fazendo conforme outras crianças da mesma idade. A minha experiência com criança era com as minhas 2 sobrinhas, né, que eu vi crescer. Então eu percebi que o Pedro não estava acompanhando o desenvolvimento conforme as minhas sobrinhas tiveram, né. Eu comecei a reparar que o Pedro não estava desenvolvendo algumas habilidades da forma correta. Por exemplo, ele demorou um pouquinho para andar sozinho. Ele já sabia andar, mas ele sempre queria a minha mão ou do meu marido junto ou algum apoio. E ele já tinha mais ou menos 1 ano e meio. Então, uma criança de 1 ano e meio que ainda precisa de um suporte, né, dos pais, é um sinal de alerta. Então, o que que eu fiz para o meu filho conseguir andar com segurança? Eu amarrei um cordão na cintura dele e fazia com que ele fosse andando. Até o momento que eu soltei o cordão e ele foi andando sozinho, né. Só que se dependesse dele só, talvez isso demorasse um pouco mais, né, porque ele estava sempre inseguro para andar. O Pedro também, ele não ficava sentadinho com firmeza quando ele era bebezinho, por exemplo, com uns 11 meses, quase 1 aninho, ele ainda não ficava muito, firme, sentado, né. Depois de um tempo, eu comecei a perceber que eu chamava o nome dele e ele não me dava atenção. Era como se eu não estivesse chamando, era como se ele não estivesse escutando, né. E eu sabia que ele conseguia escutar, porque algumas vezes a gente abria algum pacotinho, alguma coisa que ele gostava, ou pegava algum brinquedo, fazia o barulho de algum brinquedo, ele parava tudo o que ele estava fazendo para ir atrás do que ele queria. Então eu tinha certeza que meu filho escutava, mas quando eu chamava, ele não me olhava. E isso começou a me deixar muito preocupada. Meu filho, quando eu chegava do trabalho, isso ele já tinha mais de 1 ano, 1 ano e meio mais ou menos. Quando eu chegava do trabalho, ele não ia até a porta para me receber, ele não me dava bola. E por algum momento eu pensei que pudesse ser porque ele não sentiu minha falta ou porque ele era muito pequenininho, então tudo bem, ele ainda não estava entendendo direito aquela situação. Só que a criança sente falta sim da mãe, né. O Pedro estava sentindo minha falta, lógico, ele não demonstrava isso, como uma criança típica. Uma criança típica, ela vai demonstrar isso muito pequenininha, desde muito cedo, né. Então, ele não ia me receber até a porta, ele parecia que eu nem tinha chegado. Então, isso é mais um sinal de alerta. Outro ponto importante, quando o Pedro era menorzinho, por volta de 1 ano e pouquinho, ele até chegou a balbuciar algumas palavrinhas. Depois isso parou completamente. A forma como ele brincava com os brinquedos era muito diferente de uma criança típica. Ele ficava parado, ele pegava, por exemplo, um carrinho e ele só ficava olhando o carrinho. Ele não dava muita atenção a alguns brinquedos novos que a gente trazia, ou dava uma atenção por pouquíssimo tempo e logo pegava algum outro e ficava olhando o tempo todo. Então ele não dava uma função, né? O carrinho que é para andar, ele não fazia o carrinho andar. Mostrar para mim, isso é um outro ponto. A criança ela precisa mostrar, né? Se a criança encontra um brinquedo novo, um objeto novo, que para ela é novo, é surpreendente, ela precisa mostrar aquilo para o adulto. Isso é muito típico, né, das crianças que estão com desenvolvimento normal. Ela pegar um objeto e mostrar, olha aqui, tipo, mesmo que ela não fale, né, mas com aquela carinha assim de mostrar para o adulto que ela achou algo novo. E o Pedro não fazia isso. Se ele achasse um objeto, ele olhava, ficava analisando por muito tempo e ele não compartilhava isso comigo ou com meu marido. Então, esses são alguns sinais que eu observei no meu filho que fez com que eu procurasse ajuda médica, né? Procurasse um suporte terapêutico para poder ajudar meu filho. E teve um caso muito especial, um momento muito especial, foi quando eu dei uma caixa de bombom na frente, deixei uma caixa de bombom na frente dele, isso ele já tinha 2 anos, e ele pegou a caixa e só ficava olhando a embalagem. Só ficava olhando a embalagem. E com muito cuidado, ele não explorava a caixa como ela deveria ser explorada, por exemplo, tentar abrir, tentar amassar, tentar ver o que que tem lá dentro. E foi aí o grande momento
que eu falei pro meu marido que a gente precisava ajudar o nosso filho, que ele tinha alguma coisa que eu não sabia o que que era ainda, mas que a gente precisava buscar ajuda. Então, os pais estarem em alerta, né, a todos os sinais, qualquer sinal diferente que você perceba que seu filho não está fazendo no tempo certo ou da forma que deveria estar sendo feito, procure ajuda. Quanto antes você procurar ajuda médica, terapêutica, vai ajudar o seu filho. Não tenha medo, não tenha receio, não tenha um pavor de receber um diagnóstico. Se for o caso do seu filho ter um diagnóstico de autismo, ótimo, você vai buscar ajuda, pelo menos não vai atrasar a vida dele. Era esse o recado que eu queria passar para vocês. Eu espero que ajude muito. Se você gostou, deixa um like aqui para o YouTube entender que esse conteúdo é importante, que precisa ser distribuído para as outras pessoas, tá bom? Se inscreve no meu canal. E é isso. Um beijo e até mais.